gente! Sejam bem-vindos, meus amores, a essa live especial de hoje, no quadro que a dança fez por você. E nós vamos receber, uma mulher maravilhosa, um exemplo de vida, de força, de superação, de conduta. Izete Nájila, vou chamar essa mulher linda para contar um pouco da sua história, para trazer toda a sua força, toda a sua beleza. E ela vai responder a grande pergunta para nós, né? O que a dança fez por você? Deixa eu até anotar aqui o nome. O que a dança fez por você, Izete? Maravilhosa. Vamos ver se a Izete tá chegando por aqui, ó. Eu vou chamá-la. Fica aqui no nosso bate-papo, gente, porque a Izete tem muita coisa para nos mostrar, para nos ensinar. Essa linda, que tem uma trajetória incrível. Deixa eu ver, cadê a Izete Nájila? Tá aqui. Matar um pouquinho da saudade por aqui. Vamos ver se ela vai aceitar aqui o meu convite. Oi, maravilhosona! Seja bem-vinda! Tudo bem? Sim, tudo bem, e você? Tudo ótimo, amor. Que saudade de você, Pois é, né? Faz tempo que a gente não se encontra. sua linda. Amor, a gente se conhece de longa data, né? Eu tenho uma admiração, um carinho imenso por você. Desde a primeira vez que você veio dançar aqui no Núcleo e mexeu com os nossos corações, você já chegou a vir dar uma palestra aqui no Núcleo, né? Aqui em Araraquara, num momento muito especial. Gente, a Izete tem uma super trajetória, uma jornada linda de superação, de força, de reconexão e de dança. E além de tudo, a Izete ensina dança e como a dança vem nesse processo de cura e transformação. Então, a pergunta, amor, para já abrir aqui, ó, com chave de ouro, nosso bate-papo, nosso encontro, né? Em que momento a dança começou a fazer parte da sua vida como um caminho, né? Esse caminho de fortalecimento, de reconhecimento. Mas antes disso, conta um pouquinho da sua história pra gente. Eu pedi até para as alunas, ontem eu falei de você na aula, eu falei, gente, eu tenho aula, a live com a Izete. E aí algumas meninas mais antigas, né, falaram, eu conheci ela ao vivo. Conta pra gente um pouquinho da sua história e o caminho da dança, né? Onde a dança entrou nesse seu processo, até fazer esse trabalho lindo que você faz hoje, ajudando outras mulheres, ensinando dança e fazendo essa reconexão. Conta pra gente, maravilhosa. Bom, vou começar fazendo aqui a minha descrição. Não sei se tem uma deficiência visual ou baixa visão. Eu sou uma mulher da pele parda. Bom, parda, eu sou bege, gente. Pra mim é bege, não tem pardo. Sou uma mulher de pele parda, olhos grandes, pintados, boca com batom vermelho, brinco de pena, muitas penas, uma orelha só, sou careca, por opção. Uso óculos, tenho o pescoço tatuado, dou de blusa de alcinha azul clara. Vamos lá. A dança entrou na minha vida em 2009. Em 2009, eu gostei da dança. A primeira vez que eu vi uma apresentação de dança foi na primavera, na escola. Lembro da música, lembro da roupa, lembro da pessoa, lembro tudo. E eu fiquei num encantamento. Você tá travando um pouco pra mim, eu não sei se eu tô travando também, eu não sei como é que tá. Aí melhorou agora, melhorou. Pronto. Se estiver muito ruim, eu tiro do meu Wi-Fi e deixo no 3G, que às vezes é até melhor do que o Wi-Fi. Enfim, desde sempre eu gostei, né? Sempre senti atraída pela dança. Mas só tive oportunidade em 2009. E depois de amputada, né, para quem não sabe, sou amputada de membro superior esquerdo, esqueci de falar isso na descrição. E depois da amputação, como foi uma amputação de braço e ombro, eu fiquei meio que sem postura, meio tortinha, né, até me adaptar. Então eu entrei para dança muitos anos depois de amputada. Eu amputei em 1993. Só entrei na dança em 2009. Foi um processo longo de adaptação, né? Como eu sempre digo, uma pessoa que nasce com deficiência tem uma cabeça totalmente diferente de uma pessoa que se torna deficiente. Então, tem muitas coisas assim de ideias diferentes.
ao meu ver. Então, eu procurei a dança que eu pensei, né? Melhorar a postura, melhorar minha autoestima, querendo ou não, a gente sofre um trauma grande, né? E acaba ficando meio xoxa. Mas assim, fui muito otimista, né? Isso eu não posso negar. Sempre fui muito otimista. E a dança eu achei que foi um complemento, né? Era o que precisava. Era o que precisava. Porém, depois que você fizer a pergunta, eu tenho aqui as minhas respostas para a pergunta. Ah, Vou falar depois. E eu comecei a fazer assim, vou fazer para conhecer e para melhorar algo em mim, né? Que precisa ser trabalhado. Então, em questão de postura, de equilíbrio, porque depois que se perde um membro, perde equilíbrio, perde muitas coisas. Então, eu fiz pensando nisso. E quando eu comecei a aula, era gratuita num céu aqui de São Paulo, da Zona Leste. Era aula gratuita, então era uma sala cheia, umas 30 mulheres, eu acho. E eu ficava lá no fundão, né? Eu vou ficar aqui, escondidinha, fazendo aqui do meu jeitinho. E achando isso tudo muito difícil. Como todo mundo diz, né? Tá tudo bem, é só chegar e rebolar e tá tudo certo. Só que não. Só que aqui nunca. não. Só que nunca. E a professora passando e eu olhava, eu falava, Senhor, não dá. Não dá pra fazer isso, é muita informação. E eu achava tudo assim, muito complicado, muito difícil. E eu sempre com meu caderno, papel e caneta sempre na bolsa. E eu ficava anotando, né? Anotando tudo que ela falava, eu perguntava nome, e eu queria olhar de perto, queria pegar para ver como que é. E eu achava assim, surreal, uma coisa de outro mundo. Mas enfim, né? Fui me adaptando e a professora me deixava super livre, super à vontade, né? Ela normalizava muito o meu corpo, então eu ficava muito à vontade, né? E quando era aula de véu, aula de qualquer acessório, ela falava para mim, vê o que você consegue fazer. Não vou falar para você não faça, você vai se adaptar. Então ela foi me dando uma liberdade de eu me adaptar às coisas e eu fiquei muito à vontade com esse acolhimento, né? Porque eu sei que é muito difícil. Muitas mulheres com deficiência não dançam porque não se sentem acolhidas, tem muita dificuldade de muitas coisas, as pessoas não sabem lidar. Então eu tive sorte de encontrar uma pessoa que me deixou super à vontade, me acolheu e não me colocou como a diferente, né? Vai, fica ali, ó. Não sabe fazer, fica ali. Não. Ó, se vira aí. Ela olhava pra mim e falava, se vira. Isso é uma coisa importante, né? Se tratar com normalidade. Às vezes as pessoas não sabem muito bem como agir quando tem alguém diferente e quando tem alguma questão, né? E eu lembro que uma vez, só fazendo um parênteses aqui, eu fui numa palestra de uma mulher muito especial, assim, muito querida, e ela contou sobre a superação, né, da doença dela, de algo que ela teve, de saúde. E ela falou assim que o que a segurou, ela falou que houve uma pessoa na família que tratava ela normalmente, de igual para igual. E ela falou que aquela normalidade foi a que a salvou, porque todo mundo ficava, ai, o que, que eu vou fazer? Ah, ficava em cima dela. Ela falou que ela ficava irritadíssima com isso. Eu achei interessante, porque lembrei dessa história agora. E uma pessoa chegava para ela, e aí, o que, que nós vamos fazer? Sabe? E tratava na maior normalidade. E ela falou que aquilo que ela se sentia tão viva, que ela precisava daquela visita quando ela estava no hospital, daquela pessoa que jogava assim a real, falava tudo o que tivesse que fazer na maior normalidade. E é engraçado que às vezes as pessoas têm medo dessa naturalidade, né, de tratar o outro com normalidade. E isso, na verdade, é o que todo mundo espera. É o ideal. É o que precisa. Sim, Para normalizar as condições do outro. que linda sua professora. Parabéns para ela. Oferecer ajuda, sim, faz parte, que as pessoas, né, são educadas, se importam com a outra. Então, oferecer ajuda, tudo bem. A gente não se importa, né? Nós, pessoas com deficiência, se a gente estiver precisando, a gente vai pedir mesmo. Mas resta a nós responder, não, obrigada, sim, obrigada. Mas as pessoas, elas ficam, né, com essa coisa de é um outro mundo, um outro mundo, não posso chegar. Sim. Também ficam sem saber como chegar. Então, a minha dica, pessoas, se ver um
PCD na rua, seja lá qual for a sua deficiência, e a pessoa não estiver pedindo ajuda, deixa, ela está se virando, do jeito dela, né? Ela está se virando. Então, eu acho que muitas pessoas têm medo de chegar, receio de chegar, mas assim, pode ter certeza, se nós tivermos com qualquer coisa, a gente grita. Socorro, que me ajuda. A gente grita, mas normalize. Enquanto a pessoa chegou, está fazendo, deixa fazer. Precisa. O acolhimento é isso, é normalizar a condição do outro. Eu acho que Lindo. é o principal acolhimento. Dar essa liberdade para nós. Que mais? Da E aí dança. você começou a dançar? Aí eu comecei a dançar. E foi tudo, para minha surpresa, minha, da professora, foi tudo muito rápido. Tudo muito rápido no aprendizado, apesar de que eu trabalhava numa empresa que uma amiga, ela fazia aula, né? E na hora do almoço a gente ficava brincando. E ela falava assim, ela falava, ai amiga, você leva super jeito para fazer dança, faz dança, faz dança. Eu falava, ah, Pri, eu faço, eu faço. E acabou que eu falo que ela que me aliciou na dança. Eu fui. Aí quando eu comecei, ela falou: Nossa, eu não acredito que você conseguiu, você tá fazendo, você vai ver, você leva os jeitos, você vai dar super bem. Aí ela já previa, né, o que ia acontecer. E de fato aconteceu. Então, assim, a professora já começou a me chamar, sai do fundão, vem mais pra frente, que ela via minha sede em querer aprender, né? Em prestar atenção, em anotar tudo, e fazer, e ficava aquelas alunas doida, quero fazer, quero aprender, tá difícil, ficava treinando em casa. E com 6 meses, 9 meses, 6 meses, 6 meses foi minha primeira apresentação. Eu morri de vergonha porque na época eu usava uma prótese que era um ombro só, uma espuma com couro, porque como eu fiquei sem ombro, então eu ponho as roupas e fica meio caído. Então eu usava aquela prótese, né, para me deixar com uma postura. E aí eu pensava, meu Deus, apresentação, figurino, vou lá, mandar fazer uma blusinha de um ombro só, coberto, para cobrir minha prótese, porque eu precisava usar a minha prótese. E adaptava, né, os figurinos a minha. A parte de baixo, eu pegava emprestado dessa amiga aí que dançava, aí eu peguei a parte de baixo emprestado, o cinturão, e a parte de cima eu fazia uma adaptação. Mandava fazer um croppedzinho de ombro só, cobrindo a prótese, a bendita da prótese, que atrapalhava a minha vida. E fiz a apresentação e foi assim. Eu sei que com 1 ano a professora falou para mim se eu tinha interesse em dar aula. Eu falei, imagina, comecei agora, dar aula como? Eu, careca, sem braço, dar aula? Oi. Porque o padrão, né? O padrão belezura, formosura, perfeição, tava ali no topo. Eu falei, não, eu não penso em dar aula, eu tô fazendo para mim, né? É algo que eu sempre tive vontade, desde a minha infância, que eu vi a primeira apresentação lá na década de 80. Eu falei, não, é para mim, eu quero fazer. Não, dá aula, você tem tudo para ser uma ótima professora. Eu falei, não. E eu fiquei com aquilo, eu falei, imagina, eu, professora, dança do ventre, não. Aí, de vez em quando, ela faltava. Ela falava assim: Olha, eu sei que você anota tudo. Eu vejo o seu caderninho, você tem tudo anotado, tudo que eu ensino, você anota até o jeito que eu explico. Eu tenho médico tal dia, você pode dar aula para mim? Eu falava, não, mas como que eu vou começar? Como que eu vou? Não, as meninas já te conhecem, pode ir. E assim foi. Ela faltava, eu ia, ela faltava, eu ia. Aí eu fiquei indo, 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 indo. Aí ela me convidou para dar aula na escola, lá na Vila Mariana, que ela dava aula. Ela falou: falei de você, a dona quer te conhecer e quer te contratar para dar aula, porque como era no céu, era voluntário. Ela falou: no céu, a gente dá aula como voluntário, a gente dá porque a gente gosta, mas lá na escola você vai receber por isso. Eu falei: meu Deus, eu receber para dar aula? Eu falei: como assim? Eu falei: não, eu preciso estudar mais. Ela falou: eu te dou todo o suporte, você vai continuar fazendo minhas aulas aqui e lá. Pode ficar tranquila. A aula não vai faltar para você, conteúdo não vai faltar. Eu te passo tudo. A gente tem um programa de aula, eu te mostro, eu te passo o programa de aula, como que a gente ensina e vou te passando tudo. Foi um apavoro dos bons. Eu sei que na primeira aula lá, eu tremia. Eu tremia, eu falei, meu Deus, mulheres aqui, né, a galera do bairro, né?
comunidade, pessoal, conhecido. Falei, nossa, tô lá na Zona Sul, mulheres, né? Que iam procurar aula, era uma outra pegada. E eu apavorada, falei, senhor, vão chegar na sala de aula, vão olhar para mim. Quem é a professora? Eu. Um apavoro, eu me tremia toda. Eram 2 horas de aula. Eu sei que eu acho que em 1 hora eu passei todo o conteúdo de tão rápido, que eu tava tão acelerada. Eu passei o conteúdo em 1 hora, olhei pro relógio e falei, meu Deus, tem 1 hora, o que que eu fiz? Eu passei tudo errado, e eu desesperada. E a galera gostando, e a galera curtindo, elas estão gostando pelo menos. E aí eu fui repassando tudo, aí eu fui respirando. Eu falei, calma, tá tudo bem, respira. Óbvio que em algumas turmas, que aí foram me dando turmas, dando turmas, dando turmas. E óbvio que tiveram algumas alunas que saíram, que não gostaram da professora, né? Que elas queriam algo exuberante, queriam uma professora pá, né? A aparência. E tudo bem, foram, falaram com a dona da escola remanejou para outras turmas. E, conclusão, essas alunas que saíram, voltaram. Falaram que o meu jeito de ensinar era muito diferente, que eu tinha algo que outras profissionais não tinham, que atraía. Eu tinha algo que atraía. E elas voltaram para mim. Então, foi aí que eu fiquei sabendo e eu pensei, eu falei, tá, tô no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Bora tocar isso adiante e vamos ver o que que acontece. Tive no começo muita dificuldade em ensinar acessórios, né? É para você mostrar o movimento, como é que você adaptou, como foi essa parte? Foi, então assim, para ensinar véu, para ensinar snooges, para ensinar bastão, é, eu eu falei, o que que eu vou fazer? Aí no começo a minha professora, ela falava, quando for aula de véu, você tiver dificuldade, me chama que eu mostro para ela, mas eu não vou abrir a minha boca. Você fala tudo que é para fazer, eu faço. Então eu ficava para as alunas. Segura com as duas mãos, mão direita faz isso, mão esquerda faz aquilo, vai acelerando, vai saindo movimento. Aí eu via que nascia o movimento. E ela lá me auxiliando quieta, ela não abria a boca. Ela, se eu sou professora, eu vou ficar quieta. Eu serei sou auxiliar. Tá. E aí eu via que dava certo, beleza. Aí chegou uma hora que eu falei bem assim, vai ter uma hora que ela não vai estar aí para me auxiliar, que eu vou ter que me virar, né? Aí o que que eu fazia? Chegava em casa, marido, vou te dar uma aula, pega meu véu. Que? Pega meu véu, vou te dar aula. E eu pegava o nome dos movimentos, eu falava, véu tal, faz assim com o direito, esquerdo, vai. E ele lá. Eu, isso. Primeiro movimento, ok, ele fez. E aí Segundo, você virou mestre na arte da descrição, né? De descrever descrever. claramente o movimento, porque isso é muito importante, né? Sim, e eu tenho que usar, né, diariamente, essa descrição. E foi facilitando isso para mim, foi facilitando a minha vida, porque ele entrava na minha também. Bora, o que que tem hoje? Aí quando foi snooze, amor, pega o snooze. Vai lá. As duas mãos, direita, esquerda, direita, as duas, direita, as duas. E E ele tocava com você, que legal! Ai, que legal! que? Isso é muito difícil. Vamos que dá. E aí eu ficava fazendo com ele. Ele era minha cobaia em casa, então eu achava o máximo e ele se divertia horrores. E assim eu fui me adaptando. Eu me adaptando a elas, elas se adaptando a mim e a gente vem se adaptando até hoje. E é muito legal quando todas as coreografias, né, que eu fiz, que eu montei, coreografia com véu, com snooze, com vela, com bastão, com pandeiro, com jarro. Quando eu vejo os vídeos, às vezes aparecem umas lembranças do Facebook, eu fico assim olhando e falo, cara, eu que montei isso aí. Caraca, e o povo fala, meu, como você consegue montar? Como você consegue explicar para elas o braço esquerdo, o que é para fazer, quando é os dois? E só que elas entram tão na minha vibe, que às vezes em aula, só deu a posição do corpo que eu coloco, elas já sabem o que é para fazer com os braços. Teve uma criança, Olha. mãe, ela ficou sentada assistindo. Ficou lá, a aula inteira, quietinha. Aí a aluna saiu e depois me mandou uma mensagem. Falou, Pro, olha que engraçado. Eu falei, o quê? A Manu perguntou pra mim, mãe, a tia Nájila não tem um braço.
por que que ela faz esse movimento e você já sabe que braço que é para usar? Aí a filha falou, a mãe falou para a filha, falou, ah, filha, vai no automático, porque quando ela ensina o passo, ela já fala da posição de braço e das variações que tem. Conforme ela vai mexendo o corpo, a gente já sabe se é um braço L, se é um braço aberto, se é um braço embaixo, se é um braço... Aí Olha, ela me falou isso, eu achei super interessante. Então hoje, às vezes o movimento que eu faço, aí eu vou falar com as alunas, braço tal, braço tal. Ou eu já viro, ela já sabe. Ah, é braço tal, é isso, pode ser. É muito legal, sabe? Vai, é uma sintonia assim, que eu não sei explicar. Aí tem as alunas espiritualizadas que elas falam, a gente consegue enxergar, né? A gente consegue enxergar a sua energia, o seu espiritual tá aí. Você nasceu com o braço, ele tá aí, né? Então, sim. você faz, a gente consegue enxergar. A gente enxerga isso. É uma coisa. É. E olha, é tão forte isso, só fazendo um parênteses aqui, quando você veio dançar num evento que eu fiz há muito tempo atrás, não sei se você lembra, não foi uma pessoa só que me falou isso. E uma delas foi a minha avó. Olha que a avó Cida nem costuma, sabe, comentar muito. E você dançou no palco, fez toda uma variação linda, maravilhosa lá. E a avó Cida, ela não percebeu que você não tinha um braço. Porque ela sentiu, ela via. E depois que alguém comentou um negócio pra ela, nossa, mas ela fazia tudo. Comentou. E o pai de uma outra aluna também comentou a mesma coisa. Eu falei, gente, é impressionante, porque você se coloca com uma confiança, com uma inteireza, que isso expande, isso reverbera, isso transmite confiança. Porque você conquistou essa confiança dentro. Eu falo porque você é um exemplo, Lisete, porque isso é um tapa na cara da pessoa que fica se limitando. Tem Sim, pessoa que se limita porque a limitação dela tá na cabeça. cabeça. E aí, quando ela. E você, e essa confiança que você traz quando dança e quando se coloca no palco, você fala, eu tô aqui, tô presente. E você tem uma presença tão forte que arrebata as pessoas. E ninguém vê isso como uma limitação ou algo que possa te segurar. De maneira nenhuma. Pelo contrário. Está de parabéns. Assim, quando eu tô dançando, é, que as pessoas falam, mas quando você dança, você deixa o seu braço participar? Eu falei, óbvio. Então, se eu estou fazendo o movimento de braço, se eu olho para a mão direita, eu não vou ficar, ai, acabou o movimento, olhei para frente. Não, eu tenho que fazer para o lado direito e eu tenho que fazer para o lado esquerdo. O meu É, braço acompanha no mesmo tempo, eu é preciso. integrado, né? Meu tempo participa. Então, assim, eu nasci com o braço, meu cérebro entende, ele manda comando até hoje, coça, dói, enfim, né? Então, assim, então eu preciso fazer, né, ele participar. Então, eu fiz a minha contagem aqui, faço minha contagem aqui, tá tudo certo. Eu preciso ter a minha dança inteira. Eu não estou inteira, mas a minha dança precisa estar. Senão eu saio da música, fico fora do tempo, Uau! entendeu? Que É profundo. E você está inteira, porque você está completamente conectada. sim, sim. Estar inteira é estar conectada. Diz o meu marido, né? Essa história de. Né? Aí o povo fala, ela precisa de ajuda, as coisas em casa. Ele, Deus me livre oferecer ajuda, é cada patada que eu levo, Olha só, não é nada. Ela quer fazer tudo sozinha. Ela é chata. Cada vez que eu ofereço ajuda, eu tomo uma na cara. Ela, olha só. eu, E é tão gostoso você ficar perto de uma pessoa bem resolvida, sabe? Que tem autoestima, que tem segurança, que não fica esperando do outro, né, o reconhecimento o tempo todo, e que também não nega, mas ter essa, eu falo que a pessoa gostosa é aquela que aprendeu a se gostar. sim, E essa presença, ela é tão transformadora, você não precisa falar nada, você só tá ali. A sua presença. Eu acredito que as pessoas que fazem sua aula, elas são movidas, claro, pelo ensino, por tudo que você passa, pela técnica, mas por sua presença. Porque a presença de uma pessoa inteira, de uma pessoa que tem, né, essa consciência, que tem essa autoaprovação e que não fica esperando a aprovação do outro, é o que muda tudo. é importante. É muito importante. Você aprender a soltar, né? A soltar o medo, a soltar a insegurança. Se a gente não solta, a gente vira refém de muita coisa. E a gente não vive, a gente sobrevive. Então, a partir do momento que você começa a soltar, que você está
por inteiro em qualquer situação, não, tudo muda. Tudo E muda. teve um momento da sua vida assim que você apertou assim o botão do foda-se bem forte assim para a opinião dos outros, ou foi uma construção? Teve algum momento que você sentiu que né, ficou refém disso? Quando você apertou o botão? Como é que foi? Olha, eu vou te dizer, na dança, eu apertei primeiro quando eu comecei a me apresentar e o meu marido falou assim. Eu sempre pegava figurino emprestado, né? Eu demorei para comprar meu primeiro figurino. Tinha amiga que prestava, professora que prestava, achava o máximo. E teve uma vez que me convidaram para ser capa de uma revista. E aí ele falou assim, é o seguinte, você vai ser capa de revista, vai estar aí nas bancas de jornais do Brasil afora. Você vai fazer essas fotos como? Com que roupa? Aí eu falei, com tal roupa. Ele falou, tá, mas essa prótese você vai tirar. Ele falou, chega, já deu. Tá passando um carro de alguma coisa aqui, tá? Não repara o barulho, não. Não, não, relaxa. Tô ouvindo você normal. E aí, ele falou bem assim, eu acho que já deu, né? Chega. Mostra o seu corpo, mostra quem é você. Você não tá sendo você usando esse ombro. Esse ombro não é seu. E além de tudo é caro. Que eu fazia na cena. Olha, Uma espuma desse tamanho. relaxa, faz parte. Nossa, mas que liberação, que libertação. Olha, que incrível. Ele falou, é caro, quebra com muita frequência, porque era uma espuma revestida de couro e por baixo tinha um material que eu não sei o que é, que ele era modelado no corpo. E aquilo trincava, né? Quebrava com muita facilidade. E passava um velcro aqui na frente, embaixo dos seios, assim, passava um velcro que eu fechava aqui na frente. Aí ele falou: você se limita com decote, você se limita para dança. Ele falou: chega, já deu a hora. Vamos no shopping comprar um monte de blusinha, tomara que caia para você. Eu falei: você tá louco? Ele falou: vamos. Aí fui e comprei uma lojinha. Adoro ele. Aí Adoro. vamos no shopping. Eu falei: que tá com calor? Ele: põe só tomara que caia, vamos no shopping. Eu falei: não vou. Ele falou: vai, nós vamos andar no shopping. Eu andava no shopping com ele, vamos ver mais blusinha, tomara que caia, que você ficou linda, vamos comprar mais. Eu andava assim, eu falava, amor, parece que eu tô pelada, tá todo mundo me olhando. Olha, Eu falei, amor, ele falou, com roupa, tampando as pessoas, você vai perceber que as pessoas olham muito mais, porque fica se perguntando, tem braço, não tem braço, o que aconteceu, tem um buraco, né? E realmente, eu mostrando, as pessoas fazem assim, bateu o olho uma vez, tinha, né, tem a cicatriz, agora eu cobri com a tatuagem. Olhava a cicatriz, ok. Ela teve braço um dia, aconteceu algum acidente, tirou. Não nasceu sem. Tem a marca, uma 50 pontos ali. Ok. Então o olhar das pessoas era esse, olhava, tirava. As crianças, como sempre, olha, mulher sem braço. E eu sempre dou risada, eu me divirto com essas crianças. E realmente, aí eu falei pra ele, realmente, as pessoas não olham tanto como olhavam quando eu cobria, né? Quando usava blusa fechada. e você assumiu. Assumi total. Assumiu sua história. Hã? Assumiu sua história, suas cicatrizes. É isso. Então, foi aí que começou. Que eu comecei a apertar um botão vermelho. Foi aí que eu comecei. Aí, quando eu fui fazer as fotos para capa de revista, ele falou, zero prótese, põe o figurino inteiro, o bustier, fica bem exuberante, vai fazer as fotos. Realmente, a capa da revista saiu uma foto linda, assim. Ele falou, chega, próxima apresentação sua, figurino completo, esquece blusinha, acabou. Falei, ok, acabou. E aí foi quando eu comecei a soltar. E nas apresentações comecei a minha professora, não, vamos numa competição. Eu falei, mulher, competição, 1 ano e meio de dança, você tá louca? Ela, não, você já dá aula, você já é profissional, você já pode ir, você tem meu apoio, vamos lá. Eu falei, não, não, não. E fui. Aí fui. Fui, apresentei no evento que era da Alita e da Estrela, né, lá na Paulista. Aí fui, aí me inscrevi. Eu falei, que merda que eu fiz, que a gente dançava no sábado, o resultado saía no domingo. Aí fui no sábado, chegou na hora, eu falei pra ele, eu falei, amor, eu não vou, eu não tô preparada. Ele falou, você pagou e você vai. Eu falei, Anjo, eu chamei de Anjo, eu falei, Anjo, concurso para profissionais, eu tô engateando no bagulho, cara. Ele falou, você tem aula?
Se coloque no seu lugar de profissional. Você pagou, você vai. Aí fui, dancei, eram acho que 8 competidoras por aí. Fui, dancei, tremia mais que vara verde, fui. Aí o resultado ia sair no domingo à noite. Aí tava um frio aquele dia, mas um frio. Aí eu falei pra ele, eu falei, amor, não vamos, né? Eu não vou nem pegar colocação, cara. Vamos ficar em casa, tá muito frio. E lá não tinha carro na época, eu falei, vamos pegar busão, metrô nesse frio. Você vai sim, você dançou e quem ganhava dançava de novo. Ele falou, e vai levar o figurino? Eu falei, eu não vou levar figurino. Falei, pelo amor de Deus, cara, eu não vou pegar colocação, deixa essa bolsa aí. Você vai levar o seu figurino, você vai levar tudo, vamos lá pegar o resultado. Ai, Jesus Cristo. Aí fomos. Aí foi eu, ele, minha mãe foi. Aí estamos lá sentados, aí tá falando, né, as colocações e tal. Terceiro lugar, fulana. Eu olhei pra ele e falei, vamos embora, amor. Não, espera, ficamos até agora, vamos ficar até o final. Tem um monte de coisa pra ver. Eu falei, tá bom. Segundo lugar, fulana de tal. Eu falei, ó, acho melhor a gente ir embora. Ele falou, calma, tá tudo bem. Aí quando falou primeiro lugar, falou meu nome, ele foi dele e fez, me chamaram. Ele falou, é você, criatura, levanta. Aí eu fiquei assim, eu falei, cara. Aí eu falei, mas Anjo, eu dancei direito? Será que eles estão me escolhendo mesmo por causa da minha técnica e não por dó de mim? Ele falou, não, você fez o seu trabalho. Né? Eu falei para ele, eu não quero ser escolhida por dó, quero ser escolhida pelo que eu sei fazer, pela minha técnica. Ele falou, sua dança foi linda, vai se trocar que você vai dançar de novo. Vai, você é campeão. Eu falei, Uau! socorro, Deus. E aí, depois disso, foi assim, foi um turbilhão de coisas boas, né, na minha vida acontecendo. As mídias procurando, um monte de programa, um monte de coisa legal acontecendo. Então, assim, foram muitas coisas boas em um tempo muito curto, sabe? Ir para lugares, conhecer pessoas, e foi ficando tudo muito assim, muito interessante. E eu gostava de ficar sempre em festivais. Eu falei, eu tô começando, né? Vou bater cartão em festivais. Aí teve um que eu participei que tinha 3 jurados de outro país. Tinha uma russa, se eu não me engano. E na hora da competição, do concurso, eles davam um feedback para nós, né? E tinha intérprete passando para nós. E aí ela falou para mim que ela não conseguiu dar nota para a minha técnica, ela não conseguiu olhar o meu quadril porque eu não tinha cabelo. Porque ela nunca viu uma dançarina sem cabelo. Porque ela ficou horrorizada em ver uma dançarina sem cabelo. Olhei pra cara dela, aí eu olhei pra intérprete e falei, é isso mesmo que ela tá falando? É isso mesmo que ela falou? Foi. Quebrando padrões, né? Quebrando padrões, por quê? Eu- Nossa. E na época eu nem era assim zerada. Eu tinha um dedo, 2 centímetros de cabelo. Eu raspava do lado e deixava um pouco em cima. Aí eu fui olhando pra cara dela e ela falando e sorrindo. Aí eu falei pra intérprete, eu falei, fala pra ela, não vai ter cabelo aqui não. Que ela precisa prestar atenção no que ela tá fazendo. Que eu tava ali suando, dando o meu melhor, e ela não teve coragem de olhar pro meu corpo. E ela veio Olha. pegar a ausência do braço, ela veio falar da ausência de cabelo. E aí foi daí então que eu falei, não, gente, como assim? Isso precisa mudar. A gente precisa desmistificar algumas coisas, né? Sim, sim. Aí quando eu tive a minha ascensão, subi, eu gostei, porque era isso que eu queria. Eu queria mostrar para as pessoas que a dança é para quem quer dançar, a dança é para quem está aparecendo, quem é um bom profissional. Todos os corpos dançam. Essa coisa de padrão. E a sua presença liberta, né? Fazendo isso. Então, assim, e eu quis mostrar isso para todos os lugares que eu ia, todos os eventos que eu participava. Então, assim, eu não quero impressionar. Ai, olha, não quero impressionar. Eu quero mostrar que tá tudo bem. Existem corpos de todas as formas, todos os tamanhos, de todas as cores, todos os jeitos. E as pessoas precisam normalizar isso, né? Então, ainda bem que a moda inclusão, palavra inclusão, veio trazer muitas mulheres diferentes, né? Trouxeram muitas mulheres
gordas, trouxeram muitas mulheres pretas que não eram vistas, trouxeram a mim que não era vista, uma mulher PCD não era vista, né? Então, assim, a palavra inclusão, ela veio ajudar, óbvio que devia já ter existido há muito tempo atrás, né? Que as pessoas, os PCDs eram trancados dentro de casa porque não existia mundo para eles, não existia, né? Era tudo muito bizarro. Ainda precisa melhorar muita coisa, mas a gente aguarda, né? Não cabe a nós fazer essa mudança. Eu sei que existe assim. Não adianta eu ficar brigando ali sozinha se as pessoas não estão nem aí. Mas existem muitas coisas legais acontecendo no mundo PCD e eu espero que melhore muita coisa ainda, né? Que as pessoas normalizem muita coisa ainda no mundo, não da dança, mas no mundo em geral. Então, eu acho que desde quando eu tirei a minha prótese, eu tirei o meu foi quando eu comecei a apertar o foda-se bem gostoso. Que delícia. Que libertador, né? Você escolher, essa sou eu. E quando a gente se assume no mundo, quando a gente se ancora, né? Na própria escolha, na própria verdade, na própria intuição, começa a perceber a vida pelos próprios sentidos. Sim, Às vezes pode chegar uma pessoa e às vezes falar uma coisa, ela não vai acabar com você, ela não vai detonar você. Ela vai falar sobre ela, sobre quem ela é, sobre o estado de consciência que ela tem. Mas ela não vai, você não deixa mais o outro entrar. Enquanto nós ficamos reféns da opinião do outro, do público, das pessoas, aquilo acho que entra muito, sabe? Às vezes atravessa a pessoa, às vezes um comentário, uma palavra, atravessa a pessoa e às vezes pode quebrá-la. E enquanto você não tem autoconfiança, não tem essa certeza de quem você é, assumindo suas dores, sua história, suas cicatrizes, que é importante ter essa consciência, né, Zé, que você tem. E aí você se assume e fala, eu sou assim, essa sou eu. é importante falar. Falar, às vezes as pessoas perguntam, né? Ah, você não tem um braço, foi acidente? Não, tive câncer. Ai, desculpa, eu não queria que você falasse. Não, mas não me importo. Então, Porque assim, você tá resolvida, né? eu não me importo, porque as pessoas não têm coragem de falar câncer. Tem uma mania de falar aquela doença maldita. Calma, gente. A doença, né? Sim, É doença ruim, até uma gripe é ruim. sim, Então, não precisa focar em uma só, né, para dizer. Então, assim, uma gripe pode matar, o câncer pode, sim, uma gripe pode matar, qualquer coisa pode matar, qualquer sim. coisa, né? Então, sempre nas minhas palestras eu falo isso, e as pessoas, eu falo do câncer, eu não vou falar com ele, dele com ódio. Eu preciso falar com amor, porque ele na minha vida, ele transformou a minha vida, né? Então, depois dele, depois de passar pelo olho do furacão, tudo mudou, exatamente tudo. Eu fui uma outra pessoa, sou uma outra pessoa. Então, assim, eu não vou falar mal dele. Ele não foi um cara legal, mas eu perdoo ele pelo que ele fez. Eu perdoo ele. Assim como as pessoas falam da pandemia, graças à pandemia eu consegui muita coisa também. Graças à pandemia eu consegui ampliar o meu espaço, mudar de espaço. Eu consegui tirar os domingos que eu trabalhava, fiquei 7 anos trabalhando de domingo a domingo. Eu consegui tirar os domingos. Então, assim, eu vi amor também na pandemia. Eu não vi só morte, eu não vi só tragédia. Eu senti muito por tudo. Perdi pessoas queridas. Mas, como eu sempre digo, a coisa ruim, a gente precisa tirar proveito, a gente precisa aprender a tirar proveito, a gente precisa aprender com os nossos problemas. Senão a gente vai estar sempre insatisfeito com alguma coisa, insatisfeito com alguma coisa. Uau. Não dá para viver assim. Nossa, que profundo isso. Isete, que tava na cara logo pela manhã hoje. E para chegar nesse nível de aceitação, para deixar a criança mimada dentro de nós, porque a criança mimada é aquela que quer que seja tudo do jeitinho dela, e se não for, reclama e nada tá bom. E para ter essa aceitação, né? Ok, eu aceito a vida da forma como ela se apresenta. Ok, eu aceito que agora essa situação está dessa forma e o que eu posso fazer, como posso fazer o meu melhor e tirar o melhor, extrair o melhor dessa situação. Que dica você dá para a pessoa ter para chegar, né, nesse nível de aceitação, mesmo com a dor, mesmo porque quando você nega, aquilo vai virando um monstro, né? Sim. Até engolir a pessoa. Ela disfarça, nega, exclui aquilo que parece um problema, não fala o nome, não encara de frente, aí o que acontece? Vai virando um monstro, até que chega um momento que não tem
mais tapete para deixar coberto, né? Debaixo do tapete. E aquilo acaba vindo de uma vez e arrasando com a pessoa, né? E o que mais ajuda a gente a superar, aceitar, é falar. Sempre falar. Escrever. Escrever tudo que você está sentindo, escrever tudo que você quer que melhore, como você vai melhorar, é uma coisa tão pessoal que a gente não pode esperar pelo outro. Ai, alguém vai fazer eu me aceitar. Alguém vai fazer, alguém vir te pegar no colo, te levar. É a Então, criança que espera isso, né? escolhas. Então, quando eu amputei o braço, a médica deu a notícia, eu tinha 15 anos, né? Então, assim, quando eu ouço as amigas falando, ai, quando eu tinha 15 anos, ai, minha festa de 15 anos, e você, como foi? Eu falei, ah, bom, meu presente de 15 anos foi uma amputação do braço. E tá tudo bem. Minha festa de 15 anos foi no hospital, tá tudo bem. Imagino você para lidar sem ter a maturidade da adulta, né? Numa transição, É, lidar com tudo isso. então, quando a médica falou, óbvio, na hora eu chorei horrores. Ela falou, olha, não vai ter jeito, já tá no pulmão, a gente precisa acelerar todo o processo, que a gente achou que ia ser calminho, mas não vai dar. Chorei, me descabelei, ainda tinha cabelo na época. Me descabelei. E por fim, eu só pensei assim, na dor que eu sentia, no incômodo que eu sentia, nas noites que eu não dormia. Aí eu olhei pra ela e falei, tudo isso aqui vai acabar? Tudo isso que eu tô sentindo de ruim vai acabar? Ela falou, vai. O processo é lento. Vai ser um processo doloroso, mas vai acabar. Eu falei, se vai acabar, vamos, só vamos. Então, assim, eu vou trazer uma psiquiatra, um psicólogo para conversar com você. Eu falei, não precisa. Eu só quero que tire essa dor insuportável de mim. Eu quero que tire esse braço doente de mim. Eu quero que tire de mim. Vai tirar, vai adiantar, eu vou ficar bem, vai. Então, bora. Então, assim, eu acho que esse processo de aceitação foi tão forte no começo que ele só se fortaleceu no decorrer. Tive meus dias ruins, péssimos, de não querer ver ninguém, de não querer falar, de não querer sair, de achar que ia morrer. Tive. Mas ao mesmo tempo que eu estava tão fraca achando que ia morrer, eu sempre pedia para quem chegava, alguma enfermeira que chegava, eu agarrava e falava: não me deixa morrer, eu não quero morrer. Eu não estou aguentando nem respirar, mas eu não quero morrer. Então, assim, eu pedia muito, né? Não quero ir. Ainda tem muita história para contar na sua vida, não me leva. Então, eu acho que a aceitação dos nossos problemas, aceitar e pensar em X razões para solucionar, eu acho que isso ajuda. Você falar ajuda. Então, dentro da gente existe muita coisa boa, muito remédio bom, só que as pessoas não conseguem encontrar e às vezes dificulta um pouco, sabe? E eu acho uma pena, porque tem tanta coisa boa aqui, tem tanta coisa boa aqui, e a gente precisa fazer uma misturinha aí e usar no dia a dia e trazer para nós. Então, a cura de muita coisa está aqui. Então, os médicos mesmos falaram para mim, porque eu cheguei a ser tratada como um paciente terminal, né? Uma enfermeira me falou, uma enfermeira que eu encontrei anos depois, ela me falou, você era tratada como um paciente terminal. Ninguém tinha mais esperança que você fosse ficar. E você foi ficando, e a gente ficava olhando lá na lousa, nossa, a Isete ainda tá aí? Caramba, ela tá conseguindo, né? Aí eu olhava, porra, ela ainda tá aí. Aí quando eu não via meu nome, pus, ela morreu. Não, ela teve alta. Nossa, ela teve alta. Logo ela volta. Então, assim, é, é, Nossa. é um processo muito doido, cara. Você viver tudo isso, e quando você sai, você fica com aquele receio. Será que acabou mesmo? Você não cai a ficha, sabe? Quando o médico fala, você tá de alta, fala, ah, tá brincando. Não, você tá de alta, acabou. Acabou nada. Tá, eu tô acostumada, vai, manda bomba. Então chega a ser assim. Escolher a vida, né? É, Escolher. e Nossa. aí no final os médicos falaram, eles falaram assim, olha, a gente não sabe explicar como você se curou. Os próprios médicos não sabiam explicar. E aí eu explicava para eles, eu falava, então, né, tem uma coisa chamada esperança, fé, amor. Então, eu vejo que hoje, com essa intolerância religiosa que a gente está vivendo, com essa intolerância a qualquer coisa que a gente está vivendo, eu, quando eu fiquei doente, aqui em casa vinha de tudo, todas as religiões vinha. Ó, como esse pão que veio do terreiro, não sei das quantas, lá do interior.
Como? Bebe esse óleo ungido da igreja evangélica, não sei qual, põe na comida. Ponho. Bebe essa água que veio da novena que fizemos lá na casa da dona Joana. A Bebo. consciência da nova era é universal, né? Adoro isso. Então assim, tudo que vinha até mim, todas as religiões, eu aceitava tudo aqui em casa e vinha um grupo de evangélico, vinha um grupo de macumbeiro, vinha um grupo de isso, vinha um grupo de aquilo, ia tudo. Aí eu só perguntava, é pro meu bem? É energia boa que eu vou receber? Manda, meu bem. Olha, tem uma cirurgia espiritual que vai ser feita lá no Rio de Janeiro, você precisa se preparar aqui, deita numa cama, põe lençol branco, cobre de branco, deixa uma água, uma vela, tá hora, olha lá. Tava lá. Bom, amém. Estou participando. Tudo que for energia boa que vem a mim, eu aceito. Então, isso, eu falei para os médicos, eu falei, a fé importa, o amor que você recebe de quem está em volta importa, o amor que você tem por você, a esperança que você tem de dias melhores importa. Então, assim, tudo isso eu acho que faz a diferença e hoje, com todas as intolerâncias de tudo e todos, eu acho uma pena, porque as pessoas se privam de vivenciar tanta coisa boa. É uma pena. Com essa necessidade de se separar, né? Uma necessidade do ego mesmo, né? De separar. Eu sou isso, você é aquilo, a gente não se mistura. Quando existem energias que são universais e essa consciência faz parte também do nosso despertar, né? Claro. Que essa força, né? Que essa energia de vida está em tudo. Às vezes só muda um nome, uma coisinha aqui, outra ali, mas é uma energia universal. E quanto tempo durou esse processo, né? De você descobrir o câncer e até você Olha, no começou, hospital? Quanto tempo você ficou? Como é que foi? eu comecei meu tratamento a descoberta foi em junho de 93. Eu comecei o tratamento em agosto. Com 15 anos. Eu estava com 15 e aí em agosto completei 16 anos descobrindo o câncer. Então com 15 eu já estava ganhando ele, né? Uhum. Eu já tinha ganhado ele com 15. Aí quando eu completei 16 eu estava começando a passar por uma triagem, fazendo todos os exames. Isso em agosto, quando eu completei 16. Aí em outubro eu já tive amputação, foi tudo assim, muito rápido. Aí em setembro comecei as quimioterapias, começou a cair o Ah, cabelo. foi rápido. Ah, Tudo. Porque a priori eles falaram assim, falaram que ia tirar um pedacinho do osso que era no úmero, né, entre clavícula e ombro. Iam tirar, colocar uma prótese, ia ficar tudo bem. Só que quando fizeram todos os exames, viram que já estava no pulmão. Então, já tinha caído na corrente sanguínea, já estava num órgão, podia passar muito rápido para outro. E aí eles começaram a acelerar todo o processo. Então, eu botei o braço em outubro. Em fevereiro, eu já estava operando um pulmão. E tudo isso junto com quimioterapia. E há 30 anos atrás, a quimioterapia era muito agressiva. Então, eu não saía de casa, não recebia visita. Eu vejo que hoje as pessoas saem, trabalham, né? Tem vida normal fazendo quimioterapia. Eu não, eu ficava em casa, muito magra, não conseguia comer e meio cadavélica, sabe? Pele e osso, emagreci demais. E foi cirurgia, tratamento. Aí em maio eu comecei a descobrir em junho, comecei em agosto. Em maio do ano seguinte, de 94, eles deram alta, mas eles foram bem sinceros. Falaram assim: seu câncer é muito agressivo. Você tem intervalo de 3 anos que pode voltar, pode se manifestar novamente. Voltei a estudar, voltei para a escola, me adaptar aos novos amigos, nova escola e tudo. E em um ano e meio voltou, no outro pulmão. Nos exames de rotina descobriram, falaram, olha, voltou de novo, então vamos para o processo de novo, cirurgia, quimioterapia, radioterapia eu nunca fiz, só fiz quimio. Aí veio o processo de novo, de tratamento. Aí abandona a escola, volta, mas eu senti que eu voltei fortalecida. Eu voltei fortalecida. Eu falei, eu já sei o que vai acontecer, já sei como foi o meu processo, então eu me senti mais fortalecida. Porque até então eu não conhecia nada. Quando começou, tudo era novidade, eu não conhecia nada. Aí quando sim. um ano e meio, eu já estava mais preparada, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, tudo. E encarei com mais firmeza, fui menos violentada pelo tratamento e por ele. Fui menos violentada e fiz a cirurgia do pulmão, do outro, foi bilateral.
Aí eu operei, tipo, primeiro foi o esquerdo, depois foi o direito. Aí mais alguns meses de quimioterapia e depois de alta, de novo. Uau, Aí no que meio história. Aí no meio desse caminho todo aí tiveram mais algumas cirurgias, porque com a amputação, eu tinha seios muito fartos, né? Aí com a amputação do braço, eles puxaram para não ter que fazer enxerto, puxaram a pele para costurar e ficou um seio lá em cima, outro lá embaixo, porque eu emagreci muito, o efeito sanfona foi muito grande. Então eu não tinha seios fartos, eu tinha duas pelancas penduradas. Aí eu consegui ir lá no hospital, eles me deram a cirurgia reparadora, né, para consertar as tetas e diminuir. Aí eu consegui, eu fiz a redução das mamas, consegui lá. E agora, por último, a última cirurgia que eu fiz foi em 2019. Em 2019, 17. Eu não sei, 19. Que eu tirei o útero, né? Fiz uma esterectomia, tirei o útero, as trompas, colo do útero, deixou só os ovários, que eu tava com muito mioma, tendo muito sangramento. Não tive filhos, não queria ter. E aí eu tirei o útero, foi a última cirurgia, graças a Deus. Porque eu não tava aguentando, foi um processo assim de alívio. Na verdade, eu tive uma gestação, quando eu descobri o câncer, eu descobri uma gestação juntamente com o câncer. E tava com nos exames, todos os exames, né, que eles estavam fazendo toda a triagem. Eu estava com 3 a 4 semanas. Então eu tive que pedir autorização para o juiz para ter que fazer uma curetagem, porque os médicos falaram: pode gerar? Pode. Se a criança nasce, você morre, porque a gestação faz com que os tumores aumentam, né? As células tumorais aceleram. Hum. Se você nem chega aos 9 meses, a criança nasce e você vai. Ou a gente faz a curetagem para você sobreviver e encarar o tratamento. Aí optamos pela curetagem. Então, outro tema que é muito difícil também Ótimo. debater é sobre o aborto, né? Que todo mundo, sou contra, sou contra, sou contra, só que eu sou a favor nessas situações, né? Então, para algumas situações eu sou a favor. Então, eu corria risco de morte, e não era um feto que ainda estava formado, né? Eram 3 semanas. Então, Forte, né? teve que pedir autorização para o juiz, um monte de coisas, para o hospital poder fazer. Então, foi tudo muito legal, bem feito, mediante a autorização do juiz. E então, quando as pessoas perguntam, não, imagina, eu sou contra o aborto, eu falo, eu sou a favor. Você é louca, você é uma doente. Eu falo, gente, vamos parar para pensar. Em Depende da situação, né? situações, existem situações, Sim, né? depende do referencial, com certeza. Então, assim, para algumas situações, sim, sou a favor. Né? Então é outro assunto que ainda gera muito debate e muito conflito. Agora me fala uma coisa, Izete, cadê o livro da sua vida? Então, menina, Eu sei que tem um documentário, né? Que foi feito, um documentário contando a sua história, mas cadê o livro escrito da vida dessa mulher? eu preciso passar tudo pro papel. Eu fiz um, um DVD, né, com minha história. Então, eu não passei pro físico, eu não passei, eu preciso sentar. Vamos transcrever esse negócio logo. Gente, ó, por favor, quem tiver aí, vamos fazer aqui um movimento, livro novo da Izete. Vamos lançar esse livro, tá Vamos, bom? Ó, pode contar comigo se quiser algum depoimento, alguma coisa. Já quero participar do livro também, tá bom? Se quiser, eu vou muito carinho, porque é uma história realmente muito inspiradora. Sua presença é muito inspiradora, de uma força imensa. E só quem sabe mergulhar nessa profundeza, né, da própria sombra, da própria dor, pode conhecer também a própria força. E a sua história, a sua presença liberta, com certeza, Izete. E ainda sobre os cabelos na dança, eu ouço muitos profissionais, né, falando da importância do cabelo na dança. Mas aí eu me inspiro na Golden Era. Não tinha nenhuma mulher jogando cabelo na Golden Era. Aqueles cabelos armados, com bombril, paradão, ou cheio de adornos na cabeça, tudo ali fechado. Então, eu me E inspiro tá tudo bem, né? E tá tudo bem, é a pessoa, e né?
miro nessas mulheres e falo, poxa, né? Grandes nomes da dança que não movimentavam o cabelo. Eu acho que é o corpo que tem que dançar. Aí eu fico pensando, as mulheres pretas que têm cabelo crespo, não mexem, onde elas entram aí? Né? Que precisa ter cabelos longos balançando. Precisa Aí, ter um corpo pra dançar, né? E tá viva, né? coisa dessa, ou que eu leio uma coisa dessa, aí eu pego o Presto Barba e faço assim, né? Eu falo, caramba, deixa eu passar mais uma lâmina aqui, brilhando. E eu acho que as pessoas precisam ter, antes de pensar na carcaça, né, na carcaça elegante, eu acho que elas precisam trabalhar a essência também. Então, o que mostra, o que a gente apresenta no palco é a nossa essência, é o que vem de dentro, não é o que está aqui fora, não. Com certeza. E às vezes a mulherada se coloca numa gaiola de strass, né? Porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Às vezes nem gosta da roupa que tá usando só porque alguém falou, sabe? Ou só porque é disso e daquilo. E ter esse filtro, né? Esse senso de estar bem para si, de estar bonita com aquilo que realmente gosta, de apurar os próprios sentidos. Isso é muito importante. A gente só faz isso quando resgata a autoestima, a bendita a forma de estimar a si. Se a pessoa não se estima, como é que ela vai perceber o que ela gosta, o que ela quer? Ela vai sempre no outro. Ah, será que eu vou ser aceita? Será que eu posso pertencer? Ah, então eu tenho que fazer isso, então eu tenho que usar isso. Não, mas é assim que se faz. Tá, alguém fez assim alguma vez na vida, mas não quer dizer que você é todo mundo e precisa repetir o que todo mundo faz. Você não é todo mundo, né? Mais ou menos assim. Exatamente. Aí tem as pessoas que perguntam por que eu não deixo o cabelo crescer. É... Primeiro porque quando caiu eu achei o máximo ficar careca. Eu puxava assim, caía e eu achava, eu ficava tirando, tirando, tirando. E segundo, para lembrar da minha história, para lembrar o que eu passei, para homenagear quem passou e quem está passando, porque todo dia tem alguém passando. Então, Sim. pessoas que lutam diariamente em cima de um leito, e eu sinto força nessa careca, eu sinto muita força, muita representatividade. Eu sinto muito poder na minha careca. Por isso eu sou careca. E quando perguntam, ah, mas o seu marido fala o quê? Meu amor, e ele gosta de cabelo grande, ele que deixa o dele crescer. Ele tá cabeludo. Coque samurai, assim, ó. Ele que deixa o dele crescer pra ele ver como é um cabelo grande. E tá tudo certo, tá tudo bem. Ele me conheceu careca e é isso. Tamo aí. Uau, uau. Isso é se assumir, né? Essa coragem de se assumir. Eu sou assim. E quem, na verdade, gostar da nossa essência, sempre vai estar do nosso lado. Aceitando essa própria essência, né? E se assumir é muito difícil. Se assumir é muito difícil. Reclamar até das suas rugas na testa? Ah, é? A moça falou assim: será que tem como você falar sem dobrar muito? Aí eu falei: ah, acho que ela tá brincando. Aí eu fui ver, não, ela não tá brincando, não, ela tá falando sério. Olha cada coisa. Tem de tudo nessa internet, né? Então, Nossa. então eu tô aqui já com meu 45 mais, quase 50, tá virando tudo ruga, tá tudo molinho, tudo enrugadinho, tô enchendo de tatuagem pra ficar mais bonito, uma ruga elegante. Já tô nos meus sintomas de menopausa e vamos que vamos, são E descobertas. aceitar o processo da vida, né? Processo da vida, as descobertas, as novas descobertas, é uma sofrência, tem dia que é, mas tem dia que tá tudo bem. E são coisas novas, vamos vivenciar para chegar lá na frente e falar, porra, passei por tudo isso, cara. Precisamos ter histórias para contar, né? Você não tem graça. Agora, pra gente fechar aqui o nosso bate-papo, nesse contexto, né? Como você colocou a dança como inspiração, né? Já ajudando, foi um chamado muito grande, eu acredito que pela história, né? Por tudo que você viveu até chegar na dança. O que você falaria para as mulheres? Porque tem muitas mulheres aqui, ó, que estão passando por tratamentos, não só mulheres, né? Para todas as pessoas, todos os humanos lindos que passarem por aqui, por acaso, estiverem em alguma situação delicada, deixa uma mensagem para gente. Bom, vamos lá. Eu acho que por mais delicada e difícil que seja a situação, você precisa crer em algo, né? Independente.
Ah, mas eu sou ateu. Ah, mas você vai procurar força e vai crer em algo, nem que seja, olha, eu creio nessa caneta aqui. Essa caneta, ela que vai te dar força. Vai ser meu amuleto da sorte. Eu vou estar com ela. Então, acho que as pessoas precisam acreditar mais, viver mais dentro de si, buscar, buscar as coisas boas dentro de si e ter muita esperança. Eu acho que a esperança foi o que me levantou sempre. É, ter, ter a certeza de que teremos dias melhores. Teremos. Eu acho que a gente não pode perder essa coisinha, essa coisa chamada esperança, porque eu acho que sem esperança a gente não caminha para lugar nenhum. Então a gente tem que ter esperança de dias melhores, de momentos bons e de tudo que for de ruim, se perguntar o que, que a vida está querendo me mostrar com isso? O que? E, como eu sempre digo, põe no papel. O que eu vou aprender com isso? O que eu posso tirar de proveito disso? É para pensar, entendeu? Quando a gente para e pensa, quando a gente reflete sobre tudo que está acontecendo, ah, meu bem, algum motivo tem, pode ter certeza. Algum motivo tem. Então a gente precisa buscar muita coisa dentro de nós. Eu acho que hoje o ser humano ele tá se tornando vazio, porque quer olhar, né, o que está acontecendo ao redor, quer se espelhar e fazer igual, mas esquece de buscar para alcançar. Para alcançar, a gente tem que buscar, a gente tem que fuçar aqui para poder realizar. Então, eu gostaria que as pessoas tivessem um pouco mais de esperança. Ah, você fala assim porque você já passou, aqui tá horrível, tá difícil. Tudo bem, eu sei. Tem dias que a gente não quer falar, tem dias que a gente só quer chorar e tá tudo bem. As pessoas choram, as pessoas se lamentam, mas quando você não tá sentindo nada, o que que você faz para melhorar? Então, assim, a gente precisa fazer algo, né? Ou mesmo se for para pedir ajuda, de que forma a gente vai pedir essa ajuda? Não querendo entregar nosso fardo para alguém, porque outra pessoa não é obrigada a carregar nosso fardo. A gente pode pedir ajuda, mas não esquecer de que o fardo é nosso, de que o problema é nosso. Então, acho que esperança seria uma palavra interessante para todo mundo. Ter mais esperança, confiar mais em você. Uau! E respondendo a sua pergunta, Juliana, o que é para você? Eu coloquei alguns O coisinhas que aqui. a dança fez por você, Zete? Vou te responder. A dança, ela me tirou do casulo, me transmutou, me reinventou, Uau! libertou, me trouxe mais amor e esse amor eu compartilho com mulheres do mundo. Uau! É isso. Então, alguns vão achar, nossa, que coisa de leonina, né? Para o mundo, mulheres do mundo, sim, É. porque recebo mensagem de mulheres do mundo, né? Já fiz alguns trabalhos, eventos internacionais que me pediram autorização para colocar a minha imagem, né, para falar de mim, já respondi entrevistas, então assim, mulheres do mundo que me acompanham, então é por isso que eu não estou sendo exagerada não, estou sendo eu, linda, maravilhosa, e sim, o meu amor, É isso mesmo. o meu É sou isso. mulheres do mundo, sim. Nossa, que incrível. Gratidão, Izete, gratidão por sua vida, por todas as escolhas que você fez para chegar até aqui, né? Por sua força. É, eu reverencio essa força e que ela seja luz nesse mundo cada vez mais. Amém. Eu te vejo, minha amiga, minha irmã querida. Mandar um beijo para todas que estão aqui. Eu ouvi alguns recadinhos. Tem aluna minha que eu vi, e todos os outros aqui eu amo, amo, amo todos. Amo, amo, amo vocês todos. Alunas lindas, maravilhosas. E é isso. Que a dança seja amor na vida das pessoas, que a dança não seja obrigação, que a dança não seja uma coisa ruim, que a dança seja compartilhar, que a dança seja vivenciar, que a dança seja fazer amigos, que a dança não seja competição, que tenha conexão, que a dança seja conexão entre as pessoas, um aprendendo com o outro, cada um com a sua essência, cada um com o seu jeitinho. Que lindo. Também te amo, também te amo. Gratidão, Izete! Amor da minha vida! Espero
te encontrar em breve. Tô morrendo de saudade, mas deu pra matar a saudade um pouquinho aqui. Gratidão por essa live maravilhosa, pelo seu tempo, por sua história. E até o nosso próximo, o que a dança fez por você. Com Um certeza. beijo, gente. Beijo no coração, meus amores. Beijo, gente. Beijo, Zete. Gratidão, até.